Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial. Hoje nós vamos falar sobre juros aqui dentro do Python. Lembrando que quem já é aluno da arte atuarial tem acesso à plataforma, tem uma aula, um conjunto de aulas lá na plataforma sobre juros e juros compostos. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre juros simples dentro do Python. E no Python, assim como na matemática, tem várias formas da gente chegar no mesmo resultado. E eu vou apresentar para vocês algumas dessas formas dentro aqui da nossa IDE Spider. Para começar, eu vou criar três variáveis: valor, juros e resultado. A partir do cálculo que será feito dentro da variável resultado, eu posso exibir na tela o resultado dessa equação que será feita aplicando uma taxa de juros a um determinado valor. Eu vou, nesse primeiro momento, utilizar valores bem simples, bem redondos, para que a gente possa até conferir se o cálculo está correto. Vou colocar aqui valores bem redondos, até para que a gente possa conferir o nosso resultado. Então, 1.000 representando R$1.000, 20 representando a taxa de 20%. E agora nós vamos efetuar a equação do resultado, e a partir do resultado que vai ser armazenado dentro da variável resultado, a gente consegue exibir na tela com o comando print mais o nome da variável resultado. Vamos então realizar a nossa equação. Eu vou abrir aqui um parênteses, vou pegar o valor e vou multiplicar por 1 mais a taxa de juros, que é de 20%. Mas, entretanto, se nós olharmos aqui para o valor que está atribuído dentro da variável juros, é um valor inteiro, e para que a gente possa efetuar o cálculo, é necessário que esse número esteja no intervalo entre 0 e 1. Ou seja, 0,20. Então eu vou pegar esses juros aqui, eu vou abrir mais um parênteses, vou pegar os juros e vou dividir por 100. E agora a gente consegue realizar o nosso cálculo. Vou rodar cada variável, que já vai aparecer aqui no meu explorador de variáveis. A variável valor tem o conteúdo aqui, ó, o valor 1.000, que representa os nossos R$1.000. Juros 20, também do tipo inteiro. Agora nós vamos realizar a nossa equação e nós vamos printar o resultado aqui na tela, R$1.200. Nós podemos também retirar desse montante 20%. Então eu vou rodar novamente e R$800. Então a gente já sabe que esse código, esse algoritmo está funcionando para ser aplicado uma taxa de juros a um valor qualquer. Agora nós podemos pegar os números um pouco mais difíceis de fazer de cabeça, por exemplo, R$ 1.998,99 e uma taxa de juros de 2,99. A gente vai rodar e R$ 2.058,76. Agora nós podemos criar uma função para que a gente possa também saber o resultado da taxa de juros sendo aplicada a um valor qualquer. Vou colocar aqui, ó, versão 2, para que a gente possa trabalhar. Então, para começar, como é que a gente cria uma função aqui no Python? Def, o nome da função, que eu vou chamar de juros, e as variáveis que a gente quer incluir dentro dessa função. Eu vou agora chamar de VP, que é valor presente, e I, que é o que representa, no mundo da matemática financeira, a taxa de juros. Como a gente identificou esse possível problema da taxa de juros não estar no intervalo entre 0 e 1, eu vou criar uma outra variável aqui, que vai ser a minha taxa de juros dividido por 100. Após isso, eu vou printar o meu valor presente vezes aquela equação que a gente já conhece, que é 1 mais a taxa de juros, que no caso, como eu já fiz aqui a conversão, vai ser 1 mais J. E a partir disso, a gente pode agora
colocar a função aqui direto com os parâmetros que a gente quiser saber o valor quando for aplicada alguma taxa de juros. Eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei lá em cima, que é 1.000, com uma taxa de 20%. A gente vai rodar aqui essa função, não vai acontecer nada porque é só uma função. E agora, chamando a função, colocando os parâmetros do valor presente e da taxa de juros, a gente consegue ter o resultado aqui de R$ 1.200. Vou também fazer a mesma coisa aqui, ó, diferente. Vou colocar aqueles valores que estão ali em cima, que é 1.998,99 e uma taxa de juros de 2,99. Vou rodar e mesmo valor que está aqui em cima, ó, 2.058,76 centavos. Então, essa também é uma outra forma da gente calcular a taxa de juros. Agora, a versão 3 do nosso cálculo de juros vai ficar um pouco mais complexo. Para começar, eu vou criar duas variáveis que agora eu vou chamar de VP, que é valor presente, e I, que é a taxa de juros que a gente já viu na nossa segunda versão. E eu vou capturar no formato, primeiramente eu quero capturar no formato de string, por quê? Porque eu quero colocar vírgulas. Então a captura será diretamente aqui no shell do Python, ou caso a gente já queira transformar esse código já num programa, o usuário vai ter a possibilidade de digitar quantas vezes ele quiser na própria saída, seja em janela ou no estilo MS-DOS. Então, ele vai ver na saída que ele vai ter que digitar o valor presente e eu vou pegar todas as vírgulas que ele digitar, que no caso seria uma para o valor presente e uma para a taxa de juros, e vou transformar elas em ponto. E, além disso, depois de transformar em ponto, eu vou dar um Ctrl X, porque eu vou pegar isso tudo e vou transformar novamente no float, que são números com casas decimais. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para a taxa de juros. Ficou longe aqui o parênteses. Ok. Vou copiar e colar, porque a única coisa que vai mudar aqui na taxa de juros vai ser esse I, que é a taxa de juros. E eu já vou logo fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste. Vou rodar aqui para saber se está funcionando. Então, vou colocar aqui 2,90, não, vou colocar um valor grande, né? 1.900,99 e vou rodar agora a taxa de juros 5,99 e aqui percebam que 5,99 e o valor presente 1.900,99. Então essa parte aqui do código ela já está funcionando. Agora eu vou aproveitar essa função que eu já criei e vou jogá-la aqui para baixo. Só que eu quero fazer isso de uma maneira diferente agora. Eu quero criar uma outra variável que eu vou chamar de Z e vou simplesmente multiplicar aqui o valor presente pela taxa de juros que já foi definida aqui com casas decimais através da variável J. E eu vou retornar, quando eu chamar essa função, eu vou retornar essa minha variável Z. Além disso, o que eu vou fazer aqui? Vou rodar só para saber se não tem nenhum erro. Beleza. Agora eu vou criar mais uma variável e o código dessa variável vai ficar muito grande, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Ou melhor, eu vou separar essa variável em 3 variáveis diferentes. Eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Mas dá para fazer tudo de uma vez só. Então eu vou chamar de S1, eu vou chamar uma outra variável de S2 e uma terceira variável de S3. Aí eu consigo dar um print aí no meu resultado. Então, essa minha primeira variável, que eu chamei de S1, ou seja, a primeira saída, eu vou simplesmente chamar a função, que é os juros, o valor presente e a taxa de juros. Mas, ao fazer isso, eu vou colocar aqui um print S1, só para vocês entenderem. Vou rodar aqui até aqui. Rodei,
Vou colocar agora um valor, 5.999,98, taxa de juros 4,99. Aqui aparece depois das duas primeiras casas decimais, aparecem o resto, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que só apareça a primeira e a segunda casa decimal depois da vírgula. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou recortar isso daqui, porque eu vou colocar dentro de uma outra estrutura, que vai ser a estrutura round. Agora vou abrir e vou colocar essa saída dentro do meu comando round, que vai arredondar para quantas casas decimais eu quiser. Então eu vou dar uma vírgula aqui e vou colocar 2, porque eu quero que seja arredondado para 2 casas decimais apenas. Então, eu já tenho a minha saída que já está na memória, eu vou rodar novamente e vou dar um print S1 e agora está aqui, ó, 62.993,98. Então essa primeira parte aqui já está funcionando. Só que eu quero fazer mais do que isso. Assim como a minha entrada de dados está sendo utilizando as vírgulas, eu também quero que a saída também possa ser exibida com vírgulas. Então eu vou pegar esse meu S1, primeiramente eu vou transformar essa variável que está com números no formato float, eu vou transformar primeiro ela numa string. Então vou rodar o S2 e vou pegar tudo aquilo ali e vou transformar em texto. E transformado em texto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável e vou substituir todos os pontos por vírgulas, para que seja melhor apresentado para a gente aqui na saída. E por fim, eu vou printar na tela, ou seja, exibir na tela o valor com as características e o formato que eu defini utilizando essas 3 variáveis. Então eu vou rodar tudo novamente. Vou colocar aqui um valor presente qualquer, por exemplo, 19.999,45 centavos, uma taxa de juros de 6,99. Vou dar um Enter e agora está aqui, ó, 21.397,41. Então já está funcionando, mas eu ainda quero eu quero que essa saída fique um pouco melhor, fique com uma melhor aparência. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar o R-cifrão aqui antes desse valor para ser exibido toda vez que a gente definir o capital, o valor presente, que é o capital inicial, e a taxa de juros que será aplicada. Como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do print, eu vou apagar esse S3, vou usar o F para que a gente possa colocar variáveis dentro de chaves, vou colocar o R cifrão e agora eu vou colocar o S3 dentro da chave para que possa ser exibido aqui na saída. Eu vou rodar só o print, que a gente já consegue ver o resultado, dado que já tem vários valores ali na nossa memória. Então tá aqui a saída, ó, R cifrão 20.397,41. Vou fazer mais um teste aqui, vou colocar um outro valor, por exemplo, 180.000. Taxa de juros, vou colocar 8,99, vou dar um Enter. E a saída aqui, ó, 196.182 e com o R cifrão aqui na esquerda. Vou rodar mais uma vez, agora vou pegar um valor bem redondo, 1.000. Taxa de juros 20 e 1.200. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Lembrando que no Python a gente pode ter, assim como na matemática, a gente pode ter um resultado com vários códigos feitos de maneira diferente. Vai depender do que você está querendo, como você quer que seja feito os cálculos, a sua saída. Aqui, no caso de juros, eu apresentei 3 formas diferentes. E lembrando que se você é aluno da arte atuarial, tem lá uma aula completa sobre juros compostos, muito interessante. Não perca, corre lá para assistir. Está, para quem está no curso de Python, está no módulo de bônus. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!